Bom dia a todos os irmãos, ao grupo dos obreiros, a paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do primeiro verso, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduziram encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormita. Por quê? Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Amém. Esta palavra de Pedro traz aqui os doutores, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos homens que se levantam e usam da Bíblia, do Evangelho e do meio cristão para se vangloriar, para crescer e para tomar para si vantagens. Eles falam de Deus, falam de Cristo, mas estão longe de Deus, estão longe de Cristo. Muitos estão dentro da igreja com capa. Muitos estão fazendo palestras, estão fazendo workshop da Bíblia. E muitos estão até profetizando, até falando em línguas em cima dos púlpitos. Mas Deus conhece os corações. É claro que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela vai e faz o que lhe apraz, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada. Ela vai nas juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Faz o que lhe apraz e volta trazendo o que é para ser feito. Mas quando o homem usa a palavra para a mentira, para o escárnio, para o seu bem próprio, ali o Senhor não tem compromisso com ele. Ele tem compromisso com a sua palavra. Mesmo assim, estes homens serão punidos. Observe aqui que Pedro, quando diz na palavra que Deus nem os anjos poupou, lançando-os no inferno para o juízo, no lugar de escuridão, não poupou a época onde Noé pregava o evangelho, onde comiam, bebiam e davam-se em casamento, onde o escárnio, o pecado estava ali abundando a terra. E o Senhor também não poupou, trazendo o dilúvio. Quando também em Sodoma e Gomorra o Senhor também não poupou
ali trazendo a salvação à família de Ló, mas destruindo esta cidade por causa do pecado, por causa da abominação, por causa da blasfêmia contra Deus. Blasfêmia é quando o Senhor cria e faz a si a sua criação, e a sua criação faz tudo que é contrário a Deus, faz tudo que é contrário à verdade, faz tudo que é contrário à natureza de Deus ou à natureza humana, pecando e trazendo o pecado para dentro das casas, das famílias e da igreja. Ali o Senhor tem o juízo sobre aquele lugar. Quantos países sofreram, quantas cidades sofreram por causa do pecado, da idolatria contra Deus. O Senhor então vem com juízo e traz a sua justiça. Estes homens aqui, quando Pedro diz que não serão poupados, são estes homens que nos dias de hoje, que desde as épocas, não ficou impune. A morte vem para todos. E é depois da morte. Quem é que vai julgar? Quem é que vai reinar? Quem é que vai realmente estar com Deus? Quem realmente vai estar nos céus? Por isso aqui que Pedro diz que ninguém será poupado. Todos têm que permanecer ou têm que passar diante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos ser peneirados. Todos nós vamos ser julgados pelas nossas próprias palavras. Se foi o Senhor que falou, o Senhor nos poupará. Mas se todos aqueles que fizeram a vontade de si próprio, mas não a vontade de Deus, usando ali o Evangelho e a palavra de Cristo para o seu bem próprio, para o seu estandarte, para ganhar riquezas, para ganhar notoriedade. O reino deles já é aqui, o céu deles já é aqui. Quantos estão usando o Evangelho de Cristo para fazer o seu ministério, a sua vida profissional, a sua vida financeira, esquecendo que Deus é o dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, dono do céu e dono da terra. E quem governa os homens é Deus. Então Deus dá corda, Deus dá linha para estes homens fazer o que eles acham que eles estão fazendo, o que é certo, sabendo que Deus não deixa ninguém se enganar e não deixa ninguém ser enganado. Antes ele vem com a sua palavra de salvação, antes ele vem com a sua palavra de cura, antes ele vem com a sua palavra de reflexão, para que o homem venha se arrepender. Este é o papel do Espírito Santo, trazer ao homem o arrependimento, para que possa passar pelo juízo e pela justiça de Deus. Que nós possamos estar sendo assistido por Deus, para que venhamos ser aprovado por Deus, porque é melhor ser aprovado por Deus e ser julgado e reprovado pelos homens. Ou melhor, ser julgado pelos homens e ser reprovado por Deus. Deus assiste tudo o que está passando na terra, e os homens pensam que vão passar e deixar isso em branco. Quantos homens estão fazendo de si o seu estandarte, a sua vida, achando que está tudo normal. Mas o juízo de Deus não ficará impune para essas pessoas. E essas pessoas não ficarão impunes. Como a palavra diz que Deus não poupou os anjos,
Deus não poupou Nínive, Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não poupou para aqueles que têm o arrependimento de Cristo e quer a salvação, a libertação e voltar ao seu primeiro amor. E voltar e deixar as suas práticas para deixar de fazer que o Evangelho venha a ser o seu negócio. Essas pessoas, como Pedro diz aqui, eles não serão poupados. O dia do Senhor está próximo. Para estas pessoas, pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser no dia da sua morte, ou depois da sua morte. Cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe a nós fazer a nossa parte. E a nossa parte é falar a verdade, estar na verdade, mesmo que doa, mesmo que padeçamos, mesmo que sofremos, mesmo que venhamos ser perseguidos, que a verdade venha a ser dita. Melhor era dizer a verdade com Deus e Deus nos confirmando, do que falar um engano, uma mentira e ser reprovado por Deus. É isso que Pedro diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 2. É melhor dizer a verdade e ser confirmado por Deus e ser elegido no livro da vida do que dizer algo enganoso ou enganar pessoas e ser reprovado por Deus e ser excluído por Deus, como foi os anjos lançados no inferno. Que nós possamos estar em Deus e cada dia ser e estar confirmado na sua palavra, na verdade, na justiça e no juízo, para que possamos fazer o que é certo, porque nós somos falhos, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barros, nós somos tendenciosos a pecar. E o mundo que tão perto e o pecado que tão perto nos rodeia, nos oferecem pratos, opções de ganância para pecar e trocar o evangelho da verdade por um evangelho, por um mundo de mentira. Que nós possamos fazer o que é certo, na nossa vida certa, porque estamos aqui de passagem. O tempo da nossa vida já está contado. Nós só não sabemos o dia da nossa morte, ou o dia do arrebatamento, mas os nossos dias já estão contados por Deus. E o que nós entregaremos, e como nós vamos entregar e abrir as nossas mãos, porque Deus há de nos perguntar o que você fez. O que você tem nas suas mãos? Quais são as suas obras? É este o trabalho que nós temos que fazer e entregar para Cristo naquele grande dia do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia, o dia de salvação, o dia de libertação, o dia de libertamento, o dia de esclarecimento. Obrigado a Deus por nos libertar, por nos salvar, por nos curar, por nos restaurar. Se conosco mais este dia. Abençoa as famílias, os familiares. Continua trazendo a cura, a libertação, a restauração, a vida e a paz. Continua, Deus, fazendo o teu povo ser alcançado por ti. Continua trazendo a luz da verdade. Continua nos levando para a luz da verdade. Limpa os nossos caminhos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Continua, Senhor, nos fazendo vencer. Dá vitória, Senhor, mais um dia. Nos liberta, nos livra, seja o nosso escudo, a nossa fortaleza. Envia os teus anjos, ó Deus, para desfazer toda a obra da maldade, toda macumbaria, toda feitiçaria, todo laço, todo dardo inflamado. Guarda cada casa, cada família, cada familiar, os de perto, os de longe, os nossos irmãos, a cada ministério que abre para falar da palavra da verdade, da justiça que o Senhor traz sobre a vida de cada um. Em teu nome santo te agradeço, ó Deus, pela tua infinita misericórdia e graça.
Continua nos sustentando com as tuas mãos e desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.